Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma conversa com Sananda Kumara, aqui direto da Escola de Maestria da Nova Terra. E nesse dia maravilhoso de verão, quero conversar com vocês o assunto mais polêmico, desafiador e delicado que qualquer um de nós, como trabalhador da luz, ou como ser humano, vamos dizer assim, vai enfrentar em todas as suas existências. É a ferida primordial que faz com que muitos de nós tenhamos vidas de sofrimento na matéria e que exista conflito e guerra na criação. É a origem primordial de tudo isso que a gente vê no mundo, que a gente desgosta. E tem a ver com algo primordial, essencial da nossa alma e a nossa existência de estar aqui no planeta Terra. TV Obras e Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. curte, faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. Mua! A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que nós somos seres angélicos, que viemos de uma realidade onde tudo já é perfeito. Independente da sua crença religiosa, nós somos seres de pura luz. E aonde residimos de verdade, vamos colocar desta forma, somos eternos e concebidos no amor e na perfeição. Então, em todas as direções, tudo é perfeito. Só que ao mesmo tempo, meus amores, essa pureza, essa perfeição, ela é estática. E essa energia de estagnação, vamos dizer assim, como a gente poderia perceber, porque não é isso, é uma forma de tentar descrever da forma humana, e ao mesmo tempo o poder de criar esteve em conflito com esta pureza, a ponto de muitos de nós pedirmos a consciência criadora que queremos nos tornar criadores também. Queremos ter a alegria e o prazer da expansão, da criação. Para que nós pudéssemos vivenciar essa experiência, foram criados esses reinos holográficos dentro da consciência divina, uma forma de descrever a nossa linguagem. Então a gente está falando de dois impulsos quebrando o ser, quando a gente está ainda na dualidade, que você vai entender o quanto isso é profundo. O primeiro impulso é um impulso por uma pureza, e o segundo impulso é um impulso pela criação. Então, o prazer, a alegria, a felicidade, a paixão pela criação, pela expansão, pela brincadeira divina, por lila, versus a pureza do divino, a saudade da perfeição, onde tudo já é o que reina em muitos de nós, em nossa vida. Vamos trazer isso para a prática, meus amores. A maior parte das vezes, quando a gente está vivenciando a nossa experiência terrena, a desgraça nos assola, porque lá no fundo do nosso ser, lá nas portas abertas para outras vidas, para outras encarnações, existe uma raiva profunda de si mesmo por ter violado, preste atenção, violado a pureza e a santidade da criação em prol da expansão e da criatividade. Eu vou traduzir isso da forma mais visceral para vocês e entender o seguinte, que o primeiro impulso criacional que a gente compreende aqui na matéria é a sobrevivência. É a necessidade de um animal se alimentar de outro animal. É a necessidade de um animal se alimentar de vida se alimentar de vida. O prazer que um carnívoro vai lá e come a carne do animal, ainda que está lá, meio que vivo. O prazer que o ser humano tem de comer a carne, ou mesmo nós que somos aqui já há muito tempo vegetarianos, veganos. O prazer do alimento, né? De comer aquele vegetal. A gente está extraindo a energia. A gente está pegando os blocos criacionais de alguma coisa para criar alguma outra coisa. Então, o impulso criacional que a gente pode entender em vários níveis de frequência, em camadas, na sobrevivência inclui se alimentar de outros seres, de vida, decompondo vida, vida se alimentando de vida. A nível um pouco mais elevado, a gente vai encontrar isso através da sexualidade, através de a gente querer se misturar com outros seres. E ao mesmo tempo, logo em seguida, vem um outro impulso, que é tomar, possuir, dominar, para poder o quê? Se expandir. São as guerras de conquista,
né? É o ladrão, é o homem que toma a mulher do outro homem, são as violações sexuais. Tudo que a gente conhece de conflituoso no mundo vem desse impulso de criar. E ao mesmo tempo, toda a culpa, a dor e o sofrimento que gera a degeneração da alma vem desse amor pela pureza divina, pela sensação de nossa essência como um ser eterno, que vem de uma energia criacional de puro amor e unidade. Então, quando esse ser angélico surge na matéria e precisa consumir o que já está criado, decompor, destruir, tomar, gera uma grande separação entre essas duas partes. Aquele que ama a Deus e a pureza divina, aquele que ama o reino divino e aquele que ama a criação. Só que tem pessoas que dizem, nós somos prisioneiros na matéria. Isso não é verdade. E ao mesmo tempo é totalmente verdade. Eu vou explicar assim. Todos os seres angélicos que decidem de novo e de novo retornar para essa experiência, eles são apaixonados pela criação. E ao mesmo tempo, existe essa dicotomia de que quando a alma permanece muito tempo na criação e viola a pureza e a santidade tão preciosa para a nossa alma, vai se desgastando, vai se ressentindo, o coração vai se fechando e o ser desencarna eventualmente. Existem civilizações no universo que conseguem artificialmente prolongar as suas vidas, mas esses seres se tornam torcidos e acabam se transformando seres de guerra, de conflito, de forma autodestrutiva, autopunitiva. Então essa imortalidade ela tem um gosto amargo e não é uma imortalidade de fato. Por detrás de todos esses conflitos existe essa paura, esse horror a todas as violações que nós fizemos nessa vida e em outras vidas. Eu quero que vocês entendam isso de forma muito profunda, em detalhes, para você ver como todas as suas feridas de vida, mesmo aquela que talvez você negue aí, talvez alguns de vocês se sintam desconfortáveis com essa parte da conversa se não tiverem amor o suficiente por si. Mas todas as violações sexuais no planeta, todo o empreendedor, toda aquela pessoa que sacrifica passar tempo com a família em prol de um negócio, de um sonho, toda pessoa que sacrifica um sonho para ficar com a família, todos esses conflitos, eles fazem parte dessa dualidade entre a pureza de uma conexão, a pureza de uma relação, a pureza de uma família, versus a expansão. Por isso que muitas vezes na espiritualidade a gente fala que quando a pessoa ela encontra um ápice, expansão, a pessoa acaba muitas vezes destruindo a própria vida. Porque o prazer da expansão, né? Quantas histórias nós temos, por exemplo, até o presidente Trump que foi eleito aí nos Estados Unidos, ou o Barão de Mauá como um exemplo mais simples de lembrar para o brasileiro, que faliu e perdeu tudo para depois poder retornar à riqueza mais uma vez. Quantos de nós, seres humanos, nós violamos a pureza de uma criação pelo prazer de continuar expandindo e criando? Essa dicotomia, essa divisão é que gerou a existência, meus amores, do que a gente chama de demônios. E é muito perigoso quando a gente observa isso, e essa comparação mesmo pode deixar muita gente confusa, né? Mas entender que esses aspectos quebrados dos nossos seres, divididos e separados da luz, é porque a violação da pureza gerou tanto ódio de si mesmo, tanta raiva contra a criação e o Criador, que gerou essa cisão entre nós. Por isso que já vem em canalização aqui, já foi explicado para vós, que o anjo precisa se reunificar com o demônio para que surja um arcanjo. Isso é uma forma de traduzir, simbólica para o ser humano, mas que a gente precisa se reconectar com as nossas sombras através do amor para retornar à unidade e por fim a isso. E aí vocês vão começar a entender de forma mais profunda o que realmente significa a ascensão. A ascensão significa o ser divino conseguindo apaziguar essa busca incessante por se tornar um criador, essa busca incessante por experimentação de coisas novas, versus esse conflito pela pureza que existe no reino divino, da eternidade, da harmonia, da unicidade. Como a gente consegue poder juntar os dois? E é isso que nós estamos fazendo aqui, isso que são as dimensões mais elevadas de unicidade, onde a frequência de união é mais intensa.
O que eu tô querendo chamar a atenção para vocês é entender que por detrás de todos os seus conflitos de vida, todas as coisas que você pode ter feito de horroroso, de terrível nessa vida, outras vidas que você rotula dessa forma, que você julga através de uma visão humana, moralista, dividida, veio dessa experiência dualística, desses seres luminosos, angélicos, chegando na matéria pela primeira vez e tendo que aprender a criar e desenvolver a complexidade das criações. E para fazer isso, destruir, roubar, tomar, todos esses aspectos que violam a pureza. E essa separação original que houve da alma consigo mesma, de não conseguir aceitar o preço que se paga para poder criar. Obviamente nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa aqui na Terra, que é de poder finalmente criar reinos unificados, onde cada um de nós, como alma, vai poder ter esses dois aspectos em um único movimento. O que isso significa? A maturidade, como eu já expliquei em outras conversas e vídeos, de um universo cocriacional em unicidade. Só que isso, meus amores, representa o fim de muita coisa que a gente entende como normal na vida humana. Se a gente olhar para a história humana linear, né, que são várias histórias, mas vamos considerar aquela que a gente lembra coletivamente hoje, do passado, os conquistadores, as pessoas que causavam encrenca, eram colocadas nos navios para ser marinheiro, que eram colocados nos navios para viver em degredo, as pessoas inconformadas que se juntavam aos exércitos dos senhores feudais, todas essas histórias que a gente tem dos inconformados, as pessoas que não conseguiam estar em paz com as suas criações de realidade e precisavam expandir, viver novas experiências. Toda a forma que você vê de traição no mundo, de deslealdade, ou aquele pai, aquela mãe que trabalha muito fora de casa porque tem paixão pela sua empresa, pela sua criação, tudo isso que a gente vê no mundo hoje, e a dor que gera nos filhos e nas famílias, essas separações em prol de uma criação, de uma abundância, de uma experimentação, tudo isso que a gente vê no mundo vem dessa ferida original. Aí você fala assim, nossa, a gente pode tentar modificar as coisas fora. Não vai resolver, meus amores. Porque todas as vezes que eu vou ajudar alguém a se curar, e a pessoa chega perto de conseguir viver em estado de unicidade, eu vejo as pessoas escolhendo se punir, se odiar. Não, eu não mereço, eu não mereço essa dádiva, eu não mereço esse presente, eu não mereço. Por quê? Porque as pessoas têm uma dificuldade tremenda. Preste atenção que esse é o ponto mais importante desse vídeo, de perdoar todas as violações que eles causaram. Violações às suas criações, às pessoas e ao mundo. Enquanto a gente continua, vamos dizer assim, jogando o jogo da vítima, a gente não admite que uma parte nossa fica rezando para o político corrupto, fica rezando para uma realidade que se exploda, fica rezando para que tudo dê errado, fica rezando para que realmente a empresa não dê certo, para que eu possa ficar mais tempo com a família, ou fica rezando que se separe para poder viver uma experiência mais nova e mais bonita, fica rezando para que o marido vá embora, para que a mulher vá embora, para que eu possa ser livre daquele peso, para que eu possa criar sem medo, sem culpa. Vocês vão começar a perceber que muitos de nós rezamos para que as coisas dessem errado. Muitos de nós hoje no mundo rezamos por uma guerra mundial, porque daí tudo vai que se exploda, porque muda tudo o sistema, que eu não aguento mais viver da forma como eu vivo. Então todos esses processos de violação da pureza através dos nossos pensamentos e dos nossos desejos, esses conflitos internos, meus amores, vem tudo dessa dicotomia de criar o novo versus a culpa pela violação. É muito fácil a gente pensar isso na sexualidade. Quando a gente se viola porque trai com um companheiro, uma companheira, ou vai com um estranho, com uma estranha, vive algum tipo de experiência maluca sexual. É muito normal isso nas pessoas que eu ajudo, que eu auxilio. E cada um de nós teve as suas próprias experiências no passado, assim como eu também, no meu crescimento, na minha evolução. E o chamado aqui para a gente conseguir, nesse momento de ascensão planetária, onde a noite parece escura, é porque cada um de nós precisa pôr fim a isso. Basta você acessar hoje o nosso Netflix da vida, aí, uma plataforma de streaming, você vai ver a quantidade de filmes de terror, de morte, de crítica sobre a sociedade, quase como uma autotortura. E toda essa autotortura que vem das pessoas, meus amores, é porque elas não se permitem sentir frequências mais elevadas pela culpa. Então a gente chegou no momento onde o ensinamento crístico do amor e do auto-perdão nunca foi tão importante e relevante. O que importa, e é esse que é a questão do batismo, que as pessoas não entendem, quando Cristo, ele batiza as pessoas na água, ele está tirando e removendo o passado. O batismo crístico, meus amores, é você pôr fim, é a absolvição de todo o seu passado, é a absolvição de todos os seus pecados, é a limpeza, é o auto-perdão, é a autoaceitação. Hoje o batismo é uma coisa mecânica, o batismo
é um movimento que é feito porque é religioso, em vez de entender que o batismo é muito importante. O batismo de verdade, ele é um ritual onde você se perdoa, você se absolve de todos os erros que você cometeu, de todas essas vidas onde você violou a pureza divina. E está na hora de todos nós sermos batizados. Batizados uns pelos outros, por nós mesmos, para que a gente se auxilie, meus amores, ao auto perdão. E o batismo aqui pode ser simbólico, não é literal, mas pode ser literal também porque os rituais, eles vincam uma escolha. Eu passei por muitos rituais nessa vida e outras vidas para vincar escolhas, são importantes. Então eu gostaria de lembrar a cada um de vocês que está ouvindo que chegou a hora de você passar pelo batismo da redenção, né? O Cristo Redentor é aquele que está aqui, meus amores, de novo, mais uma vez, para ajudar vocês a lembrarem a redenção desta culpa primordial de ter violado a pureza divina. O divino está aqui, encarnado, plasmado com vocês, para poder ensinar a criar como ele criou, na perfeição, para criar no amor, para criar na unicidade, para encontrar esse estado tão profundo de desenvolvimento onde não precisa mais desse conflito dualístico. Por fim, aos demônios, é a unicidade, é a unificação com as nossas sombras. Quando cada um de nós, seres humanos, prestem atenção nisso, se unifica com a sua sombra, desaparece um demônio da criação e surge um arcanjo. Quando cada um de nós põe fim a esses conflitos com as suas sombras, o mundo tem uma entidade ou entidades a menos, causando desconforto. Então esse encolhimento de dimensões que está acontecendo e está forçando essas entidades energéticas a virem para os nossos corpos, que muitos de nós estamos sentindo, esses demônios, essas entidades, está mais fácil de sentir, de perceber, essas possessões, porque são as nossas partes que agora a gente precisa amar e acolher, ou das pessoas ao nosso redor que precisam puxar de volta para si, para os seus corpos. Essa é a ascensão, a gente puxando de volta para os nossos corpos, exercendo o auto-perdão e transmutando tudo isso. A transmutação é o amor e a autoaceitação. A gente gosta muito de visualizar a chama do fogo violeta, né? Mas o violeta é a junção do poder masculino com a base, com a semente, gerando um tom de consciência que transmuta. Então a chama da ascensão, a chama violeta, é a consciência transmutadora, é a aceitação, é que essa conversa traz de oportunidade para você. Então meu chamado para cada um dos meus co-criadores divinos que estão aí ouvindo essa maravilhosa conversa, é que vocês tomem a decisão de fazer as pazes com esses dois aspectos do seu ser. A sua paixão pela expansão, por novas experiências, versus quantas vezes você violou essa pureza, seja abandonando uma família, seja abandonando um trabalho, seja o que for que você fez, que você sacrificou, ou as suas criações, ou a sua pureza. Seja o que for que você fez, meus amores, provavelmente nós violamos todos, ambas as partes. É entender que só quando a gente perdoa a gente vai encontrar a imortalidade, senão a sua alma vai ficar adoecida, o coração se fecha e a gente desencarna de novo e de novo e de novo, porque não aguenta o peso dessas escolhas. A imortalidade verdadeira só surge quando a gente é capaz de exercer esse auto-perdão profundo. E aí que a gente chega na nova forma de viver, onde a família não vai mais significar o que significa hoje. Hoje a família é quase como se a gente fosse prisioneiro. Ou a gente agrada a família, ou a gente agrada o marido, a esposa, ou a gente agrada os filhos, ou a gente vive os nossos sonhos, né? Essa dicotomia, um ou outro. E mesmo as empresas, que é um lugar onde as pessoas mais próximo do que jamais houve no passado, se você pensar 100, 200, 300 anos, se a gente pensar linearmente, é uma expressão muito expandida do sonhar junto, colaborando. Só que ainda é falido porque é em prol apenas, a maior parte das vezes, de um dinheiro, conscientemente. Mas na verdade o que a alma está buscando é um espaço onde ela possa colaborar com outros seres humanos em prol de uma criação. Então a empresa que realmente prospera é aquela que dá um propósito para os seus funcionários. Se você tem uma empresa, se você participa de uma empresa, provavelmente você vai perceber quanto mais propósito você sente fazendo parte de um time, de uma equipe, de um trabalho, mais você ativa essa necessidade primordial de criar junto. Só que tem um problema hoje, que a empresa, nós somos um funcionário. Se dá algo ruim, a gente é demitido. Né? Quando você se aposenta, você tem que largar tudo, você vira um vazio total. Né? Vai ter um hobby, vai ficar em casa coçando o saco. E a pessoa não prospera, ela morre. Quantas pessoas se aposentam logo depois começam a definhar?
Isso não funciona mais, a nossa alma sabe disso. Muitas das pessoas que estão encarnadas hoje, que estão ouvindo essa conversa, já sabem disso. Muitos de vocês já largaram essa vida linear porque já percebeu que não faz sentido. Só que agora existe ainda esse vazio em muitos de vocês de não estar co-criando juntos, como nós estamos fazendo aqui na Escola de Maestria ou na Universidade do Ser, que estamos co-criando com vários trabalhadores aí ao redor. Então, meu chamado para vocês é entenderem que no futuro nós não vamos mais nos congregar em famílias, nós vamos nos congregar, meus amores, em uniões estendidas, onde a criança vai ser mais como as tribos saudáveis. A criança pertence a toda a tribo, né? Somos compartilhando a responsabilidade por tudo. E nós vamos entender muito mais profundamente os riscos que existem na sexualidade e as bênçãos também. De começar a entender que quando a gente se conecta sexualmente com alguém, a gente está vinculando o nosso sacral, que é a nossa fornalha criacional. Se você vai lá e trai a sua esposa, trai o seu marido com um desconhecido, com uma desconhecida, se você fica e aí se envolvendo com várias pessoas, você está misturando as suas criações com essas pessoas. Você está poluindo as suas criações, diluindo as suas criações. Então a gente só deve se conectar com a intimidade, trocar plasma com as pessoas que estão na mesma ressonância criacional. Só que não existe essa possibilidade no nosso mundo. O que significa? Por isso que muitas vezes lá um colega de trabalho acaba se relacionando com o outro. Porque eles têm uma ressonância criacional e começam a se sentir atraídos um pelo outro, porque sonham juntos. Isso é muito comum e desagradável, desconfortável pelas pessoas, inclusive. Mas acontece com muita frequência. Só que aí muda de empresa, e aí a relação parece que murcha. Porque não tem mais o sonho compartilhado, as pessoas não entendem isso ainda, meus amores. Então existe toda uma mecânica de funcionamento de um ser em alta frequência, em evolução, que as pessoas ainda não compreenderam. Nós aqui em Atma Ayur e outros seres no planeta hoje já estão aqui para trazer esse conhecimento de volta a vocês, seres humanos, que estão em evolução, e para nós mesmos, que estamos também restaurando nosso conhecimento. Porque por mais que eu possa dizer aqui, como Sananda Kumara, eu ainda estou restaurando o conhecimento conforme vai surgindo a necessidade. A cada momento eu estou sempre aprendendo e lembrando e restaurando novos conhecimentos, conforme vai surgindo. Conforme o andar da carruagem vão se assentando as melancias. E o meu superior fica trazendo conhecimento conforme o momento chega. E agora é hora de partilhar isso com vocês. Então, para finalizar essa linda conversa, meu chamado para vocês entenderem que em altíssima frequência, aquilo que a gente chama de morte, né, vai atravessar várias camadas. A primeira versão da sexualidade, meus amores, é matar, é a morte, é consumir. Depois vem a sexualidade, por isso que quando lá o guerreiro ele está excitado, quando ele está matando, ele também fica excitado. Por isso que na última colheita de uma frutífera é quando ela dá mais frutos, porque logo após a frequência da morte vem muitas vezes a sexualidade, porque está muito conectado ao Hara, né? Morte e nascimento. E essas energias elas vão subindo, subindo, subindo. A máxima expressão dessa energia criacional, meus amores, são pessoas unidas, chakra a chakra, especialmente com o coração crístico, conectados com a alma, com a luz divina, co-criando, movimentando energia criacional juntas. E aí não precisa, meus amores, da expressão física, não que ela seja errada, ruim ou inadequada, mas ela não é nem necessária. A sensação de plenitude do ser é tão intensa, tão profunda, que aquilo é só mais uma expressão da libido, que pode ou não acontecer. Mas também só vai acontecer, meus amores, se fortalece as criações, se fortalece o templo. Não vai fazer quando põe a perder todas as outras coisas sagradas divinas que existem dentro do nosso ser. Dito isso, eu acho que fica claro para vocês não ter mais medo, não ter mais julgamento em relação a esses movimentos e entender que quando você se julga, quando você se desgosta, quando você se pune, você fica lá travado, na frequência mais baixa. Você fica presa porque não se considera merecedor, merecedora de viver isso em alta frequência. Então se perdoa rápido. Se faz esse batismo de redenção, se redime perante si mesmo, perante si próprio, para que você possa começar a viver as expressões de alta frequência, que é a unicidade, que é a cocriação, que desvendar como será cocriar com outros seres, baseado no sonhar, como já expliquei aqui também em outras conversas. Eu acho que isso traz muita beleza e entendimento por um ponto tão desafiador para cada um de nós que está encarnado na matéria, e que chegou a hora, gente, de a gente se perdoar e se redimir por completo. Com muito amor no coração, Sananda Kumara, direto da Nova Terra. Aqui em Ati estamos criando a Nova Terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.